da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí na companhia de Ultra Suave da Garnier, com esta gama que eu adoro, que faz parte da minha infância, Sunkissed de Camila e Mel de Flores. É maravilhoso para dar aquele toquezinho de loiro no verão e acentuar, mas com o cabelo cuidado, tratado e nutrido. Lembra-me imenso a minha mãe, que está cá, mas já não me dá banho, não é? Mas pronto, a minha mãe tinha sempre isso, porque ela gostava de, como éramos loirinhos, e isto deixa aquele, acentua, sabe, da viva, aquelas dá aquele nuances. brilho, sim, então eu acho que usávamos mesmo o ano inteiro. Eu usava. E portanto, para os meus filhos também é uma coisa que eu adoro. Também já não lhes dou banho, nem à mais pequena já dou banho, mas eles adoram isto e adoram, ficam com os... Do mais pequeno, desde que há maiores, os maiores começaram a tratar de mais pequeno, não é? Tu não sentes isso também da tua filha? Sim. Ainda mais os meus filhos têm uns cabelões, aquilo é uma trabalheira. Olha, também me lembro imenso, também é um bocadinho cheiro da minha infância. Eu lembro-me deste e lembro de um verde também, de maçã. Já estás a passar para outra pergunta de espetáculo. Foi? Saltei? Vamos já para isso. Pronto, por acaso não era um cheiro de infância, mas também é. Mas é que o importante é que às vezes há produtos que estragam o cabelo e não sei o quê. E este realça natural, não é? Não, e cuida, sabes? Sim. E nutre, portanto. Eu acho imensa graça. E eu tenho uma irmã mais nova que era chamada em pequena de Mico-Leão Dourado, mas também era Mico-Leão Dourado. Mico-Leão Dourado é um macaco. Sim, mas tem assim a minha irmã mais nova. É a tua irmã. Claro, não é? Bem, isto faz lembrar também a altura da infância com as minhas irmãs. Sim. E era um macaco que tinha assim umas nuances assim muito amareladas. Ai, não me lembro nada disso. Nós ainda por cima vivíamos no Brasil e portanto era imenso sol. Quer saber isso tudo, já sei. Conto isto tudo. Portanto era imenso sol e camomila, portanto olha, nos cabelos assim os loiraços. Agora não, agora passou. Já passou, tão bom. Olha, uma página de Instagram que espreites todos os dias. Olha, ossos de ofício a minha. O Mundo de Sofia. Mundo de Sofia, sim. Há sim algumas páginas que eu acho graça, adoro seguir. Mas aposto que o teu algoritmo é só bricolagem. Quando vai àquela lupinha, qual é o teu hobby? Para além de... Qual é a tua... Sabes que eu gosto de muita coisa muito diferente. Então, conta-me, eu adoro saber o algoritmo. E este mundo de Sofia acaba por ser mesmo um mundo. Portanto, eu tenho muita coisa de trabalhos manuais, mas muita coisa de decoração, muitas coisas para fazer trabalhos manuais com os miúdos, coisas para nós também. E portanto, eu acho que acaba por ser assim muito variado. Também gostas de... Não é? Tu por acaso adorava dizer uma coisa de maquilhagem há pouco tempo? Não, Rita, eu adorava. E vou-te dizer, para maquilhagem não tenho jeito nenhum. Não é a mesma coisa. Não é de todo um dom. Eu achei que tinha visto a falar. Não sei, mas olha, de vez em quando preciso de ajuda também sei a quem pedir. Portanto, se calhar visto assim, a ser maquiada assim por alguém que me tivesse maquiado. Porque jeitinho para mim, as minhas pinturas são outras. Exato. E é engraçado ver isso, porque uma coisa não tem nada... Quem pode-se pintar um quadro e não ter jeito nenhum para pintar cara. O rosto, sim. Sim. Aliás, eu gosto imenso de pinturas, mas tenho uma letra que não me orgulho nada. Olha, e tenho imenso jeito para trabalhos manuais, modéstia à parte, mas de facto a letra não é espetacular. E portanto, tu achares que uma pessoa é boa numa coisa e que tem que ser exatamente noutra, não é verdade, e o contrário também. E às vezes a escola faz muito isso. Se não tens boa letra, não és de manualidades, por exemplo. Sim. E tu, não é? A minha mãe sempre me deixou dar muitas largas à imaginação. Posso começar já? Não podes. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão? O que é que fazes ou para onde é que vais? Deixar coisas para trás, recomeçar? Olha, Rita, gosto imenso de fazer caminhadas, é uma coisa que me ajuda bastante. De vez em quando passear com o meu cão, ou mesmo em casa. A minha casa também dá-me muita paz. O teu mundo. Sim. O mundo de Sofia. Sim.
Eu podia dizer-te que fugia para a praia, mas não, eu acho que em casa encontro assim algum sossego para pensar e para pôr ideias em ordem quando é preciso. O silêncio ou o barulho? Não, ou eu gosto muito de silêncio. Também e é. Às vezes as pessoas ficam... O meu marido às vezes dizia, mas tu és capaz de estar o dia inteiro Eu sou igual. sem... E eu disse, eu sou capaz de estar o dia inteiro, porque lá em casa, quando ele chega, é televisão, podcasts... E eu, embora goste de ouvir e faça imensa companhia, há alturas em que eu preciso do silêncio e não sinto vazio. Fico muito contente. É como assim uma amiga minha que é astróloga, Sim. Ela disse, não sei como é que tu aguentaste a pandemia. Porque tu precisas tanto de silêncio, aquilo tinha tudo em casa, não é? Claro. Barulheira e não sei o quê. Eu disse, não aguentei, engordei. Engordei eu também. Estava com nervos. Minha pandemia não é exemplo para ninguém, portanto acho que vamos passar à frente. No meio desta pandemia. Bem? Não, por acaso correu lindamente. Eu acho que toda a gente tem, de certa maneira, saudades de alguma coisa da pandemia. Sim. Não é? Quer dizer, é óbvio que foi um momento desafiante para todos nós. Sim, pessoas que passaram um bocado mal e foi muito difícil. Mas sim, houve ali tempo para algumas coisas. Sim, eu estava em casa, fui gravar um episódio piloto em casa de uns amigos meus que têm um turismo de habitação e ficámos por lá. Ai, que sorte! E portanto ficámos por lá. Foi uma pandemia muito férias, deu tempo para fazer muita coisa. E por acaso na altura foi ótimo porque até tive alguns trabalhos e que pude fazer lá, e portanto de repente no meio daquele caos... as pessoas estavam todas a querer fazer coisas em casa, não é? Portanto foste uma inspiração nessa altura. Eu espero que sim. Foi uma altura muito caótica, eu acho que para todos nós, é óbvio que podemos olhar para uma data de coisas negativas, mas depois o que ficou... Ver alguma coisa boa. O que ficou foi bom. Pelo menos de uma parte dela. E deu-nos outras perspectivas. Deu-nos uma liberdade que hoje em dia eu acho que continuamos a usufruir, não é? Sim, e se calhar tipo o andar tão a correr, não é? De repente para tudo. Ficámos a pensar que a vida às vezes não é tão certa como nós pensamos, não é? Há outras prioridades e eu acho que apesar de ter tido coisas más, eu acho que aprendemos uma data de coisas ótimas. Coisas pequeninas, por exemplo, hoje em dia, antigamente tu, quando tinhas uma reunião, tinhas mesmo que era uma reunião, e hoje em dia acabaste por poupar imenso tempo. Sim. Não é? Há uma data de coisas imagina, tipo, os pais que não viram partos, as pessoas que não puderam visitar pessoas nos hospitais. Tive um tio meu que morreu na altura da pandemia e pronto, e foi. Já viste, só de pensarmos no que é agora, não é? Podermos acompanhar os nossos e estar perto dos nossos e é bom. Olha, um dia para onde não querias voltar? Um dia para onde não queria voltar. Olha, fiz uma coisa péssima esta semana. Não foi assim há tanto tempo. Não, foi esta semana mesmo. E vou contar-te quase como uma espécie de uma confissão. Nós às vezes andamos com a cabeça tão a mil, tão cheia, e achamos que temos cabeça para tudo. E andamos todos, porque vez que quanto mais falo, até as velhotas da minha terra dizem que andam a correr. Sim. E eu a dada altura, na outra semana, recebi uma mensagem a dizer que havia festa do Dia das Mães na escola do meu filho. Esqueceste. E pensei, é óbvio, é daquelas coisas que tu nem assentas. Sim. Porque é óbvio que não te vais esquecer. Rita, eu acordei de manhã, fui treinar, que eu normalmente tento treinar todos os dias de manhã. Saímos os dois de casa de manhã, ele vive muito perto de minha casa e portanto um irmão deixa-o na escola e eu fui treinar. Quando eu volto do meu treino, arranjo-me, sento-me para trabalhar e quando olho para o WhatsApp, a Rita cai-me um mundo. Imaginar, já tinha sido. As mães a dançarem zumba na escola com os filhos e o meu filho sem mãe. Olha, senti-me. Acho que de certa maneira ainda ando quase a ressacar, porque pensei assim, porquê que eu não aceito esta porcaria na agenda? Porquê que achas que tens uma cabeça? Mas olha, tens de pensar nas mães que nunca vão porque estão a trabalhar. Rita, mas isso é diferente, são as mães. Ele estava mal contigo? Não, eu depois fui buscá-lo logo a seguir, não é? Fui almoçar com ele. Nós somos mais duras connosco do que... Eu fui a correr para a escola buscá-lo para ir almoçar com ele. Ele olhou para mim com ar espantado, mas tipo, mãe... Luís, a mãe esqueceu-se. Mãe, não tem problema, eu também não me lembrei. Tipo, eles estão na boa. Às vezes nós somos mais duras connosco do que eles, do que toda a gente.
Depois fui almoçar com ele estava feliz da vida e dizia ao meu almoço foi ótimo, fartou-se de almoçar e depois dizia, mas não posso faltar à minha aula de ginástica, então comeu carbonada, pizza, gelado E foi a rebolar. e foi para a aula de ginástica e passado 1h30 diz, oh mãe, estou tão mal disposto, venha-me buscar à escola. Disse, ó filho, hoje tudo. Faz tudo, não queres ir, não vais, não queres jantar outra vez fora, vai. Outra vez, queres gelado outra vez com pizza e carbonada, dou-te tudo. Não és nada, não te preocupes que ele já, pronto, foi um dia mau. Mães, sim. Palavra preferida? Palavra preferida, família. É engraçado porque perguntas sempre isto e de facto eu fiquei É uma palavra linda. a pensar e eu acho que na família cabe tudo, porque cabe amor, cabe esperança, cabe até pessoas que não são desafios, da família, cabe pessoas que não são da família, que passam a ser. E os amigos também cabem na família, porque mesmo. há amigos que se tornam família, portanto, família. Tão bom, adoro essa palavra. Esta semana entra na caravana Sofia Coutrin, criativa, prática e apaixonada por transformar casas e vidas com as próprias mãos. Tornou-se conhecida do grande público através do Mundo de Sofia, o blog e programa de televisão na SIC Mulher, onde mostrou que qualquer pessoa pode pôr mãos à obra e criar beleza com simplicidade, engenho e muita imaginação. Autodidata, Sofia adora experimentar e arriscar, mistura técnicas, inventa, reinventa e transforma o óbvio numa coisa nova. Trabalha com materiais fora do comum, guiada por um espírito livre e curioso que faz da tentativa e erro o seu maior aliado criativo. É também mãe e os trabalhos... Teve o pior dia há pouco tempo. E os trabalhos manuais e a cozinha andam de mãos dadas com o amor pela família. Até adivinhei que era a tua palavra preferida. Acredita que viver com alegria é a melhor forma de levar aos outros um mundo mais colorido. Hoje recebe o lugar que merece nesta caravana, mesmo tendo tido um dia mau como mãe. Obrigada, Rita! Porque todas tivemos. Onde se celebram mulheres que constroem literalmente o seu caminho. Senta-se connosco nesta caravana feita de histórias, ideias e mãos cheias de vontade de criar. Uau, Rita! Obrigada eu! Eu estava muito inspirada nestes dias. Estavas super! Estava. Nem sei por onde começar. Começo eu. Tu consegues perceber de onde é que vem o mundo de Sofia? Olha, Rita, vou contar-te então um bocadinho de mim que eu acho que muita gente também não sabe. Eu tinha muita curiosidade porque tu mostras muitas coisas, mostras muitos trabalhos, não sei o quê, mas falaste de ti, está quieto. Nada. Então, eu nasci no Brasil, eu nasci no Rio de Janeiro. Sou filha de uma mãe portuguesa e de um pai brasileiro. A minha mãe foi aquela leva de portugueses que foi para o Brasil na altura do 25 de Abril. E depois a minha mãe casa-se com o meu pai, brasileiríssimo. E olha, e é por causa desta história que eu te trago este livro. E sim, já tinha espreitado. Estamos muito longe para eu te receber, mas mostras tu. É a Maroquina Jacobina Rebelo e a Branca de Gonta. Então, a Maroquinha... eu não quero alongar aqui muito, mas pronto, foi por causa deste livro que o meu pai e a minha mãe se conheceram. E foi muito engraçado porque o Tomás... Deste mesmo livro? Deste mesmo livro. Desse mesmo objeto ou era outro livro? Eu tenho 3 em casa, o outro está lá em casa, mas sim, por causa deste livro. Porque a família da minha mãe, quando foi para o Brasil, foi recomendada através de uns primos que fosse conhecer a família do meu pai. E então, a minha bisavó brasileira correspondeu-se a vida inteira com uma prima da minha avó portuguesa. Sim. Portanto, a Branca de Gonta e a Maroquinha corresponderam-se a vida inteira. A Branca de Gonta, que é... Enfim, resumindo e baralhando, estas duas senhoras sempre foram amigas a vida inteira. Começaram-se a trocar correspondência aos 15 anos e foram amigas... a vida inteira até morrerem. De longe. Entretanto, a Maroquinha teve uma filha que é branca, que é a minha avó, que tem o nome Branca por causa da branca. E... Por causa da amiga? Por causa da amiga. E é uma história muito engraçada porque relata, no fundo, a visão do que era Portugal na altura de 1800 e qualquer coisa, desde a morte do rei Dom Carlos a uma data de acontecimentos... de como era a vida cá. E estas senhoras viram-se 2 vezes na vida. E, portanto, foi uma amizade, de facto, muito forte. E quando a família minha família materna vai para o Brasil... muito novas. Muito novas. O Tomás Ribeiro, que era, na altura, uma espécie
do Ministro dos Negócios Estrangeiros foi ao Brasil. Ele escrevia uma série de poemas, a minha bisavó também escrevia poemas, mandou-lhe uns poemas e ele achou graça à miúda e foi ter com ela a casa e a ouvir os versos que a Maroquinha lhe recitava e disse: olha, eu tenho uma filha mesmo da tua idade, era muito engraçado que vocês trocassem cartas. E elas de facto trocaram cartas a vida inteira, viram-se duas vezes na vida. E como é que os teus pais se conhecem por causa do livro? Porque a tia Cristina, que é filha da Branca de Gonta, é prima do lado da minha avó materna, e disse: olha, vocês quando lá forem, vocês vão ter com a família Rebelo, porque eles vão vos acolher. E pronto, e acolheram de facto, tanto acolheram que a minha avó é a Branca, e portanto de repente desta amizade de anos e anos, há um lado português e um lado do Brasil. E ele era neto... O meu pai é filho da... Meu pai é neto da Maroquinha. Neto da Maroquinha. Filho e a tua mãe... da Branca, que ficou branca por causa da Branca. Exatamente. E, portanto, de repente esta amizade que durou anos e anos, havia ali, elas já estavam a trabalhar nisso. E elas já estavam a trabalhar nisso. E, portanto, estou cá, as minhas irmãs e eu. Tão bom. A giro. E depois, por lá viveste quanto tempo? Até que anos? Eu vivi lá até quase aos 13. Portanto, Imenso tempo. Imenso tempo. Lembras-te lindamente? A minha infância é Brasil. Que giro. E vim para cá já quase com 13, mas de facto as minhas memórias de infância são... E foi uma mudança difícil ou fácil? Porque na altura não foi fácil, Rita. A uma altura, 13 anos, é aquela altura que ninguém quer mudar nada. Nada. Rita, eu tinha uma vida santa. Eu nos últimos anos do Brasil eu vivia numa cidade de praia perto de Búzios, uma cidade chamada Macaé, onde eu só tinha aulas de manhã, porque no Brasil isso é o normal, e depois à tarde ia para a praia. E, portanto, era uma miúda de 12 anos, com uma vida absolutamente independente e cheia de amigas, que passava as tardes na praia com um clima maravilhoso, e de repente... Escola secundária, setora, quando dizem setora, o que é isso? Tipo, na altura foi duro. Foi Porquê duro. que voltaram? Porque o meu pai e a minha mãe já estavam separados há muitos anos no Brasil e a minha mãe tinha cá a família e, portanto, fazia sentido voltar. Nós tínhamos o teu pai sempre ficou lá? Meu pai, por acaso não, porque o destino assim quis, está cá em Portugal há 1 ano e meio. Pois é bom a sensação de repente. Ao fim destes anos todos? Ao fim destes anos todos. Sim, meu pai é brasileiríssimo. E tu ias tanto com ele, não? Sim, sempre tive imenso contacto com o meu pai. Aliás, eu tenho imenso contacto com o meu pai e imenso contacto com a família do meu pai. O meu pai é o rapaz mais novo de uma família de 11 irmãos. Portanto, mas brasileiro completamente. Rita, se você quiser, eu posso fazer um podcast para você todo em brasileiro. Para isso ficar mais internacional. E fica. E eu tenho muita relação com a minha família do Brasil. Sim, com primos e tias. Portanto, é muito família. Tão bom. E agora tens o teu pai cá há 1 ano e meio. Sim. Como é que isso foi? Foi bom? É ótimo. E para ele não foi um choque? Para ele há de ser um choque. Sim. Mas não há muito que se possa fazer. Exato. É bom tê-lo aqui por perto. E mesmo para os netos e tudo. Não, ganhar claro um que avô sim. próximo. Exatamente. Tão bom. É isso. É Pronto, ótimo. Vieste para cá. Eu estava-te a perguntar se... como é que tu percebes... Como é que tu encaixas o mundo de Sofia... aqui? Sim, porque que foste para ali? Porque é que... Rita, eu sempre gostei tu és de trabalhos... familiar, já percebi. Sou o quê? Gostas de família. Sim. Tu és uma pessoa que gosta de estar e de... Então, mundo de Sofia. Sim. Eu sempre adorei trabalhos manuais e esta parte artística no Brasil é muito trabalhada. Hoje em dia começa-se a trabalhar mais cá também, mas eu acho que a dada altura o Brasil foi muito mais avançado do que cá. Hoje em dia fala-se imenso em escolas Montessori e outros métodos de educação. E eu no Brasil, o meu pai era engenheiro civil e eu viajei, morei em muitos sítios. Eu morei em Manaus, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo. Eu até ao 12º ano eu consigo-te contar 12 escolas diferentes. Porque entretanto vim para Portugal, depois mudava de escolas ao meio do ano e portanto eu apanhei
muitos métodos de ensino e apesar de ser chato, estar sempre a perder amizades, eu a nível de ensino eu tive acesso a muita coisa muito diferente, isso foi ótimo. E no Brasil trabalha-se muito a parte artística, tanto por causa do carnaval, como pelas festas das crianças. As festas de crianças hoje em dia cá são espetaculares, mas se tu olhares para as festas de crianças cá 25 anos atrás, não tem nada a ver com como eram as festas agora. E no Brasil isso já se fazia há anos sem fim. A minha mãe fazia-me festas absolutamente espetaculares. Sim. Eu lembro-me de ter uma festa do Snoopy quando eu fiz. Então a tua mãe também já era A minha mãe também fazia muitas bricoleira. coisas. Sim, a minha mãe sempre muito bricoleira. Eu quando fiz, acho que o Snoopy foi para aí quando fiz 6 anos. Tinha uma caixa do bolo que era a caixa do Snoopy, com o Snoopy deitado em cima. Sabes outra coisa engraçada em relação a esta história das festas temáticas? Que as pessoas algumas olham para isto com um ar muito supérfluo, e é engraçado porque como eu tive festas temáticas toda a minha infância, eu consigo separar as minhas festas de anos. Enquanto cá ficam ligeiramente anos, mescladas, por acaso lá os meus filhos também ficam fazem muito isso. diferentes. Portanto, a minha festa dos 6 anos foi do Snoopy, a minha festa dos 7 anos foi da Hello Kitty. Os meus filhos fazem isso, já sabem também, engraçado. É muito A minha giro festa dos 9 anos foi do Garfield, tinha vezes uns cartazes enormes e portanto eu sempre me puxaram muito para este género de coisas. Eu lembro-me de ser miúda e de fazer listas de papelaria para o meu pai ficava doido mas ele cumpria e portanto eu sempre fiz muitas coisas. Eu não era uma aluna espetacular, mas se me entregassem coisas eu criava. Tu criavas. Sim. E tu sempre pensaste seguir isso ou... Não, Rita, e a vida vai dando muitas voltas também, isto não é de todo linear. A minha formação académica eu tirei um curso de estilismo industrial. Portanto, eu quando comecei a trabalhar, andei durante uns tempos a ir para as fábricas no norte, passava a vida a viajar, a ver fábricas de tecido, fábricas de confecção. Felizmente eu acho que isto teve uma altura mais decadente, agora está num up outra vez, mas esta foi a minha formação. E tiveste a tua marca, isso já mais à frente, não é? E tive a minha marca, depois mais à frente. Também vem daí, não é? Dessa formação. Porque ao contrário das roupas, que é preciso ter tamanhos e saem muito de estação, eu pensei, eu adoro criar e adoro poder fazer, vender, mas apetecia-me alguma coisa que não tivesse tamanhos. Quer dizer, óbvio que para toda a gente, que era mais fácil a produção. Fosse uma questão de gosto. E então tive a Xepa durante 10 anos. Também foi um projeto giro. Tu tinhas o quê? O que é que vendias? A Rita vendia carteiras. Eu lembro dessa, só estou a dizer para tu dizeres porque eu lembro. Eu vendia carteiras, vendia fitas para as máquinas fotográficas e era muito engraçado. Ao mesmo tempo eu acho que foi uma marca um bocadinho à frente do seu tempo. Não havia nada naquela altura assim, não Não, Rita, e eu ia para as fábricas no norte e comprava refugo de tecidos de exportação. Sim. E era muito engraçado porque encontrava padrões incríveis. Às vezes marcas incríveis que vêm cá fazer marcas incríveis as coisas, que vêm cá não é? fazer, exatamente. Sim. E portanto ia à procura disto e depois ia também para as fábricas das peles tentar negociar e encontrar peles em que não fosse uma segunda escolha, mas que fossem coisas que já não tivessem a ser comercializadas e, portanto, a coleção era toda feita, no fundo, com desperdício das fábricas. Não é? Já estavas muito à frente, que é o que agora se faz que muito, agora não é? se faz, não é? Hoje em dia... as marcas mais conscientes e não sei quem, não é? Mais amigas do ambiente. Mas as peças eram todas diferentes umas das outras, o que a nível de gestão era uma loucura. Porque tu fotografavas e já estavas a fotografar, já estava com a peça vendida. Sim. E portanto tinhas que... Hoje em dia não seria um negócio viável, até porque eu lembro-me que na altura tive mercadinhos da Stylist e assim. Sim. E eu lembro-me uma vez que fiz uma coleção de carteiras de pele e que a Maria usou a amarela. Mas eu tinha, 10 cores e eram todas lindas e as pessoas só queriam todas as amarelas. Vocês... Mas enfim, foi um projeto giro que me deu imenso gozo. E ainda não eras muito Sofia? Ainda não era muito de Sofia. Não, eu fui fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu tinha a Xepa e também ajudava com algumas produções de televisão, a fazer os adereços, a pôr as coisas arrumadinhas e trabalhava muito nisso. E estava com uma equipa que me dizia: Sofia, tens tanto jeito para fazer trabalhos manuais,
um dia destes devemos de fazer um piloto. E eu, tá bem. E pronto, e um dia, também incentivada muito pelo meu marido, lá fizemos um piloto. Um piloto é um programa, primeiro episódio tipo para mostrar, não é? É uma coisa experimental. E fiz, e na altura levei a Sofia Carvalho, que era quem estava à frente da SIC Mulher. A Sofia adorou e disse, vamos fazer. Então vamos embora, vamos concretizar. E depois estas coisas demoram todas o seu tempo. E depois, entretanto, entre o vamos fazer, eu fico grávida e tenho o meu terceiro filho, Luizinho. E, portanto, quando começo a gravar, finalmente, tenho o Luizinho de 2 meses em casa comigo. O mundo de Sofia era todo gravado em minha casa, Rita. Sim. É, com um bebé de 2 meses. Com um bebé de 2 meses. Eu tenho imensa pena de não ter praticamente imagens do making of. Sim. Porque de era bastidores, não é? Sim. Isso é giro. Porque eu tenho recordações. Devias ter feito um episódio só com bastidores, não era? Só. Porque eu tenho recordações tão engraçadas. Era uma equipa de quem eu gosto muito e lembro-me de estar a gravar com o realizador, que é o Paulão, com a Luizinha ao colo, e a gravar. E às tantas era tipo, às tantas o realizador entrava e saía, porque, sei lá, porque o Luís reclamava, porque o Luís qualquer coisa, e depois voltava. E então eu tive imenso tempo, o meu filho ali à minha frente, enquanto eu gravava. Eu acho que, eu tenho muita pena que ele não tenha aparecido mais vezes neste... Que às vezes não se veja o que vai por trás, porque às vezes a parte humana e a parte das equipas é uma coisa também... Faz o projeto ainda mais especial, não é? Faz. E tu sempre dedicada a isto, porque não deve ser tipo uma vida fácil. Não, é uma vida... A arte, não é? A arte é muito difícil manter a arte, não é? Oh Rita, e isto é tudo um bocadinho como o do teu negócio também, como o meu, quer dizer, esta parte toda, isto vive hoje em dia, sobretudo da criação de conteúdos para o digital. Embora eu tenha uma loja online com algumas coisas, mas quer dizer, o grosso é do digital e de várias empresas, workshops. Não é? Que tu vais a empresas e fazes workshop. Também fazias para público normal, mas agora fazes para Eu já fiz várias coisas, continuo a fazer várias para empresas porque acaba por ser aquilo que me dá mais jeito, mas eu vou fazendo e eu adoro esta parte dos trabalhos manuais, e se tu fores pensar isto a nível psicológico, isto tem uma importância... Sim, eu ia dizer assim, vamos lá falar o que é que isto faz, tipo hoje em dia que as pessoas andam a correr, não é? Sim. Isto para a mente, não é? Das pessoas, para o espírito das pessoas. É tão terapêutico e é tão importante. Eu tenho experimentado várias coisas ao longo deste meu percurso e já fiz vários géneros de workshops. Um dos que eu já não faço há algum tempo e tenho imensas saudades, e fica aqui o aviso se alguém quiser, são workshops pais e filhos, porque é o bonding. Porque normalmente as pessoas pensam, workshop de trabalhos manuais, vou mandar o meu filho, e faço para filhas de amigas minhas, ateliês em casa, de uma maneira um bocadinho informal, mas estes workshops pais e filhos são super importantes e cria-se uma ligação única. E mulher e marido também devias ter. Também, mas esses podem ser outros workshops, Rita. Não, mas esse às vezes também é importante, estarem ali os dois. Sim. Só a criar. Mas estes com os pais e com os filhos são muito engraçados, porque normalmente se tu vais fazer trabalhos manuais em casa com os teus filhos, tu estás preocupada se está uma máquina a acabar, se vais pôr alguma coisa no forno para jantar. Se eles vão sujar tudo. Se eles vão sujar tudo. Da trabalheira que tu vais ter para limpar. Exato. E nestes workshops em que estás, pais e filhos, essas partes eles estão ali focados um para o outro. E o trabalho é teu. E o trabalho é meu. Sim. E a preparação, porque às vezes tu começas, vou fazer, mas vou fazer o quê? Com o quê? Quando? Será que isto vai ficar bem? O que é que já viste acontecer entre pais e filhos? Rita, eu tenho filhas e tenho miúdas que vou conhecendo já ao longo deste percurso, e há miúdas que dizem, tia, foi o melhor dia da minha vida. E quando tu ouves uma coisa, um acontecimento tão simples, ouvir um feedback amoroso de uma criança que não tem filtros, só pode estar no caminho certo. Sim. Só pode fazer sentido. E tu pensas, Rita, não é uma viagem, não é nada de extraordinário, é uma coisa simples e está ao alcance de tanta gente. Sim. E sabes porquê que é simples? Porque é complicado. Porque chama-se tempo. As pessoas não têm tempo. Tu tens tempo? Não. Eu também não. Eu também não. E digo-te estas coisas todas, e tenho um filho de 9 anos que adora fazer trabalhos manuais e que de vez em quando faz trabalhos manuais comigo.
Mas quando tu não tens tempo, o que é que eles te fazem? Ecrãs. Ecrãs. E eles podem ter o quarto então cheio de brinquedos, cheio de coisas, mas se não tens a parte humana para os estimular, eles não querem. Ou tu dizes, vamos os dois fazer isto, ou vamos fazer isto com mais uma alguém. grande alternativa aos ecrãs, não é? E é super importante. E tem que ser valorizada cada vez mais. Quem diz isto, diz música. Mas eu depois, a dada altura, eu às tantas começo a pôr tudo numa linha. A música é uma coisa espetacular, a dança é uma coisa espetacular, o exercício é importantíssimo, o desporto é importante e nós queremos dar aos nossos filhos uma educação o mais completa possível. Portanto, eu olho para o meu filho do meio, que é um doido por rugby como o teu, e está tudo certo, mas isto é um circuito que é dele e dos amigos dele. Quando Sim, tu não pensas, é o tempo de família, não é o tempo de família. Quando tu pensas, música é espetacular, quer dizer, nem contesto nunca jamais os benefícios da música, mas é uma coisa que deles ou com quem eles tocam, não é uma coisa de família. E os trabalhos manuais podem ser uma coisa de família. E mais importante do que só os miúdos, isto é uma coisa muito intergeracional. E foi uma das coisas que fez sucesso com o projeto Mundo de Sofia. É porque aquilo era extremamente simples ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, por mais complicados sejam os projetos ou mais simples, aquilo é simples e aquilo uniu avós, mães e filhos. Sim. E isso é que é giro. Eu já trabalhei com miúdas em que me diziam, eu vi o teu programa com a minha mãe, ou eu vi o teu programa com a minha avó. Isso é espetacular, um programa que seja tão simples, tão simples, na verdade é isto. Achas Rita, que regressarmos um bocadinho esse tempo à mesa, a criarmos alguma coisa, faz muita falta. Poderia até ser uma bela ferramenta para eles largarem um bocadinho mais os ecrãs e nós, Rita, porque quer dizer, isto não é uma coisa deles, eles aprendem connosco, não é? Sim, e porque nós também deixamos. E nós deixamos, nós chegamos ao final do dia e depois de fazermos as coisas todas, às vezes queremos aqueles 10 minutos em que tu estás ali. Mas, eu digo isto muitas vezes, quando tu estás com as mãos ocupadas com os trabalhos manuais, a tua cabeça liberta-se, que é uma coisa que não acontece com a maior parte das coisas, porque tu estás aqui, tu estás a pintar uma coisa, tu estás à conversa, tu lembras-te, mas ao mesmo tempo estás a fazer e estás a construir qualquer coisa. Se tiveres no telemóvel não tens capacidades para mais nada, não é? É mesmo. E portanto, olha, eu gostava muito que este meu caminho, que eu ando a construir a pouco e pouco, o que é que tu querias, onde é que tu querias chegar? Olha, Rita, eu gostava de continuar a fazer eventos e workshops e a estar com pessoas e a tirá-las deste universo de sonho ou deste universo paralelo que no fundo são as redes sociais e tudo aquilo que tu vês e transformá-los e trazê-los para a prática. De sonho é porque é irreal. Porque lá, tu guardas quantas ideias no Pinterest e quantas coisas que tu queres fazer e porquê é que não as fazes? Porque não organizas o teu tempo, porque às vezes não tens um pequeno empurrão e eu gostava de ser este empurrão e gosto de ser. As pessoas às vezes dizem, isto é uma inspiração tão fácil, que boa ideia, mas é isto mesmo que eu quero, eu não quero nada complicado, eu quero que tu olhes e que percebas que isto não é complicado, basta querer. Eu não sou nenhuma mega artista, nem tão pouco mais ou menos. Tudo aquilo que eu faço, se tu quiseres, tu consegues, com tempo e vontade, replicar em tua casa. Eu adorava ter um ateliê cheio de ferramentas e é óbvio que eu tenho um ateliê apetrechado, mas quer dizer, estamos a falar de coisas que cabem numa caixa de sapatos na maior parte das vezes, quer dizer, não são ferramentas, é a tua profissão, não são serras elétricas, não são... Sim. São coisas que tu consegues... Como por exemplo? Rita, por exemplo, eu faço imensas coisas com guardanapos. Há imensos guardanapos estampados muito giros. Eu já vi, tu fazes candeeiro, pões em candeeiro ou pões em forras caixinhas e não sei caixinhas, faço individuais. Há tantas coisas giras e depois penso assim, não tenho jeito para desenho, não há problema. Já estão desenhados, podes fazer. E portanto são coisas que se tu quiseres, tu consegues replicar assim na perfeição. Basta querer. E ter tempo. Ou arranjar tempo. E portanto, estavas-me tu a perguntar o que é que eu gostava de fazer. Eu de facto gostava de fazer muito mais workshops, gostava de estar muito mais próxima das pessoas, gostava que as empresas estivessem mais despertas para criar este género de tempos de qualidade com os trabalhadores. Já vou fazendo vários eventos e alguns eventos até para influencers e coisas mais escondidas.
Mas é tu muito por achas aí. que, no fundo, vamos dar à questão do tempo? Porque Sim. o que nós estamos a querer é tempo. Tempo com os nossos, tempo para nós, tempo para desligar. Oh, Rita, se nós olharmos para os nossos telemóveis, quanto tempo é que lá passas? Exato. Quanto tempo de ecrã, não é? Quanto tempo de ecrã tu lá tens? Oh, Rita, eu digo-te isso e eu estou a contar-te, mas eu também sinto isto e eu acho que tu também sentes. Nós às vezes reclamamos, mas às vezes é só uma questão de falta de organização e de falta de prioridades. Sim. Mas quando estas coisas depois são feitas, depois tu tens o reverso da retorno, medalha, não é? tu tens o retorno. Sim, porque eu acho que fazes isto porque estás cansado, porque chegas e não queres pensar e vais, não é? Sim. Já trabalhas ao telefone. Eu, pelo menos, 99% do meu trabalho, eu edito os vídeos no telefone, eu faço, não é? Sim. E depois o lazer também vais para o telefone. É verdade. Mas esse lazer depois não E é o que é nada. que os nossos filhos aprendem? Não se guarda nada desse Não. tempo que tivemos, não é? E o que é que os nossos filhos aprendem? Eles aprendem por exemplo. E não é preciso deixar as redes sociais, é só tipo limitar. Não, até porque não é? as redes sociais são super importantes. Sim, Aqui trazem estamos coisas nós. boas e não é? Oh, Rita, e quer se queira, quer não, quer dizer, vou buscar lá muita inspiração É isso. e aprendo muita coisa. Claro. Não é? E a inspiração acho que é fundamental. Sim, temos é que saber escolher e filtrar, não é? Sim. Basicamente é isso. Tipo, não vou estar aqui 3 horas a Sim. ver não sei o quê, Quando se calhar podias ir inventar coisas outra que nem coisa sequer qualquer. às vezes nos estão a fazer bem, Sim, não é? é verdade. Às vezes nem são coisas que nos estão a inspirar, nem a tornar melhores. Não, e depois da tua energia, às tantas tu olhas e pensas para onde é que ela foi, isto deixou-me feliz, não é? Aprendi alguma coisa com isto. E isto é uma coisa que eu tento muito nas minhas redes sociais. As pessoas dizem, eu não sei o quê, porque é que não partilhas coisas do dia a dia? Porque é que. Se calhar para algumas pessoas acham que a minha vida é extraordinária, a minha vida é extremamente banal. Quer dizer, E porque se calhar também não é isso que tu estás a querer passar às não pessoas. é isto que eu quero passar. Eu quero tentar inspirar com alguma coisa que eu acho que seja, elas possa ponham ser produtiva, as que mãos possa na aprender massa, qualquer coisa. não é? E que elas Sim. ponham as mãos na massa e estejam esse seu tempo em Assim, família. com mãos à obra, sim. Exato. É, Então, mas preciso de fazer assim mais e uns. tu nunca te fartaste, nunca te cansaste, nunca pensaste mudar de vida, nunca... Oh, Porque Rita, deves ter passado por muitas fases, não passa-se é? por muitas fases, Rita, sem dúvida. Quer dizer, enfim. Não, é óbvio que nem tudo é cor-de-rosa e a vida vai-nos trazendo vários desafios. Mesmo às tantas com o Mundo de Sofia, eu fiz 4 temporadas do Mundo de Sofia e na última eu dizia, chega, eu agora, isto é giro e é ótimo inspirar, mas a vida não é toda cor-de-rosa e portanto eu preciso de Descer à realidade. descer à realidade. Não, quando às vezes E também tinhas 3 filhos seguidinhos. Sim. Nessa altura, não é? Eu lembro-me na altura da maneira como os guiões eram feitos, parecia que aquilo tudo cabia num dia. E eu dizia assim, calma, isto não foi feito num só dia. Eu preparei-me, eu enganei-me, eu voltei a fazer. Tão bom, isso é muito giro dizer. Não é? Porque lá está, nós também dizemos redes sociais, mas a televisão ainda era mais perfeita. Sim, do que, e tinha que ser. Imagina, as atrizes de antigamente não mostravam a vida privada, estavam sempre impecáveis. parautadas, não tinham uma emoção. Claro. Hoje em dia já mostras que não é fácil, que a vida não sei o quê, já tens Que as atrizes pessoas a ficam falarem. cansadas, Sim, que já tens têm atrizes a falar de burnouts. dificuldades, exato. Que antigamente era muito mais perfeito do que hoje em dia. É. E a dada altura confesso-te que me cansava esta ideia de mulher dona de casa perfeita. Dizia, mas eu não sou. Tipo Martha Crawford portuguesa. Não, Martha como é que- Stewart. Martha Stewart, portuguesa. Sim. Ai, adorava. Não é? Martha Crawford, não. Martha Não. Crawford era da sexualidade, não era? Sim. Não. Podia. Não era bem. Assim, mais coisas da minha vida, Rita. Não sei, olha, tenho 3 filhos rapazes. Sim. Que é engraçado porque, quer dizer, não são as meninas a Tens fazer um trabalhos mundo, manuais. Sofia, mas de repente tens os 3 rapazes. Sim, sabes que eu vou fazendo muitas vezes para filhas de amigas e assim conhecidas, eu tenho feito de vez em quando ateliês de férias.
Não vou abrir a todos, já estou a avisar. Agora vai São ser coisas inundada. mesmo pequeninas, mas é muito engraçado porque de facto tenho um universo masculino em casa e depois com as miúdas tenho um universo muito Sim, feminino. tens que ir buscar. Achas que tens que ir buscar um bocadinho esse lado Do quê? Do do feminino? feminino? Porque quer dizer, há só homens à tua volta. Não, eu tenho esse lado bem arrumado, Rita. E às tantas uma mãe dizia, mas e o meu filho não pode? E eu disse, eu adorava, mas não, tipo, este grupo é mesmo pequenino, são 12 miúdas e nós vamos fazer coisas de miúdas. Exato, Porque é isso, tu consegues ir buscar o que não tens em casa com os teus trabalhos manuais workshops. super, as pessoas Sim. dizem, mas porquê é que só fazes coisas para miúdas? Eu não faço coisas só para miúdas, aliás. Mas eu preciso. Eu preciso. Não, porque tu aprendes coisas de maneiras muito, muito diferentes e eu faço estas coisas no ateliê e às vezes o tempo de concentração dos miúdos é diferente. Os miúdos Dos precisam rapazes. de, sim, os rapazes Exato. precisam de correr. Eu fiz Precisam agora de ateliês saltar nas e- férias sim. e estava mau tempo e eu pensei assim, se eu estivesse com os miúdos aqui e correu tudo lindamente, foi ótimo, as miúdas cantavam e Porque as no meio meninas dos trabalhos manuais havia até dizem que a escola está mais feita para as meninas do que para os meninos. A escola normal, não é? A é escola... verdade. É um tipo de Porque nós, concentração sim, completamente sentam-se, diferente. ficam a fazer desenhinhos. Também há rapazes assim, mas Sim. são exceção, eles são mais físicos. Eles são físicos, são. Eles precisavam estar uma hora a correr, uma hora sentados a trabalhar. As horas, o tempo é diferente, não é? O tempo é... Mas olha, também voltando a esta história dos ateliês com as miúdas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu também aprendi imenso com elas. E também fica aqui um recado também para os pais em casa, porque nós às vezes estamos um bocadinho distraídos e eu fico espantada com a desenvoltura de algumas miúdas e fico espantada também com a falta de motricidade fina de muitas miúdas. Oh, Rita, os ateliês parecem que são assim só ideias ou calhas, mas são tecnicamente muito pensados. Eu tenho, por exemplo, uma coisa que faço com porta-garrafas em que as miúdas têm que dar nós. Podiam ser os nós de macramés rebuscados, mas não, são muito simples. São só nozinhos. Oh, Rita, e às vezes é um desafio tão Já não estão habituados, grande. já não se aprende. As miúdas já não têm os atacadores, põem os velcros e portanto há Certo. muitas coisas pequeninas Estamos a perder. que estão-se a perder e precisam de ser urgentemente trabalhadas porque não são coisas complicadas, são coisas muito simples. É incrível isso. E a monotonia às vezes das miúdas, monotonia não era bem isso que eu quero dizer. Por exemplo, há um exercício que eu faço com elas, que nós temos que durante uma manhã fazer 20 desenhos de aguarelas. E as miúdas começam, fazem o primeiro, fazem o segundo. Ao terceiro, Já estão fartas. estão a bufar. Estou sem ideias. Por causa da já não são perderam a resilientes, não. paciência, não é? E é óbvio que há exemplos para todas, mas quer dizer, dos grupos que eu tenho trabalhado, e a dada altura já não tenho mais ideias, já não sei o que é que eu vou fazer. E tu começas. Isso é de propósito. E isto é de propósito. E tu começas a insistir. E obrigas a estarem, 2h30, 3 horas, a fazer aguarelas. Olha, quando chegam no fim, o primeiro demorou 5 minutos, o segundo demorou 10. Os outros, oh, Rita, aquilo já sai assim e saem coisas lindas, mas é de facto preciso trabalhar este bloqueio, que a primeira palavra que os miúdos normalmente dizem, não consigo. Mas nós também dizemos isso, nos nossos trabalhos manuais e nas empresas com quem eu vou trabalhando também acontece muito isso. Não sou capaz, não sei fazer isto, não vou conseguir. E depois é só falta de trabalho. É focar, Foco. ter os Foco materiais e mãos à obra. e tempo. E assim, eu tenho este tempo, isto não é difícil, eu vou conseguir. E é tão bom quando Porque as isso pessoas depois chegam no também final. É a autoestima, não é? Da pessoa que depois também se eleva. Exatamente, as pessoas chegam no final e ficam tão contentes de terem conseguido fazer alguma Sim, coisa. A quantidade de vezes. E os empresariais são muito engraçados. Nós falhamos em muitos campos da nossa vida, lá está, com o trabalho, com os filhos e não sei o quê. E esse prémio que tens de ter acertado, conseguir numa coisa, não é? Que até gostaste e fui eu que fiz. Sim. E nos empresariais vê-se muito isso, porque quando eu faço workshops e as pessoas se inscrevem, as pessoas estão predispostas a isto e tudo flui. Não é? Embora saibam, não saibam, as coisas acontecem. Nestes empresariais é muito engraçado porque as pessoas começam com uma resistência e depois saem de lá contentes. E esta é a parte que me motiva neste trabalho, que apesar de ser tão simples e tão acessível, de facto tem este poder transformador. Tão bom. É giro.
Olha, adorei ter-te cá. Obrigada, Passou a Rita. voar. Já Diz-me só passou? uma coisa, já passou. Falhei alguma pergunta? Não, Não? acho que não. Querias-me contar alguma coisa que não contaste? Não sei, eu acho que está Ficávamos tudo... aqui imenso Ficávamos, tempo, não é? Olha, eu gostava de dizer que tenho então os meus 3 filhos, que estou casada há 23 anos, Sim. que Adoras família. que adoro a minha família, que de facto a vida nem sempre é linear e que embora às vezes pareça muito cor-de-rosa neste mundo de Sofia, que todos nós temos os nossos desafios falhas. e que temos falhas e que embora está tudo bem. e que pode ficar tudo bem Não e é? vai ficando tudo bem. Exato. Assim umas ondas. Olha, diz-me só uma coisa. Eu sei que os teus workshops são pequeninos para o público Sim. em geral, mas as pessoas podem ver na tua página e mandar-te mensagens e não Podem sei o quê. mandar mensagens. Podem seguir primeiro, que Podem. é Sofia muito importante. Cotrim, Mundo de Sofia. Mundo de Sofia. E tu respondes? Eu respondo. Muito bem. Ali contado o tempo, não é? Para não passar Sim. muito tempo. Olha, Não, vou responder. adorei mesmo ter-te cá. Obrigada, Foi mesmo bom. Rita. Acho que Que trazes tipo uma coisa que é tão simples e tão complicada ao mesmo tempo nos dias de hoje. Não é? Que é termos esse tempo e largarmos o que não nos traz tantas Não nos coisas faz boas como a arte pode fazer, e o criar e o estar aquele tempo em família e juntos. Não é preciso ser artista, é só ter. Exato, é só ir. É só É ir. só entregar, não é? É. Olha, adorei ter-te cá. Obrigada, Rita. Beijinhos, Beijinhos. boa semana, criem muito. E mandem mensagem à Sofia. Boa. Beijinhos.